Voltar a falar do engavetamento também, assim, impressionante, com 15 carros, tá? Que deixou 14 pessoas feridas em uma rodovia. A nossa equipe acompanhou esse grave acidente. A gente vai entender o que aconteceu agora na reportagem. A tarde foi de trabalho pesado para recolher os veículos e destroços dos sinistros que aconteceram na BR-408, em São Lourenço da Mata, no sentido Recife. Um motociclista que preferiu não se identificar tentava, com a ajuda de profissionais do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, retirar a moto dele, que foi empurrada por uma caminhonete. Apesar do susto, o homem contou se sentir aliviado. Está aliviado. Porque quando você está na cena, você pensa que vai ser bem pior. Mas graças a Deus, isso aqui é só bem material e ele resolve. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tudo teria começado quando uma caminhonete capotou na rodovia, deixando um motorista ferido. Em seguida, alguns veículos teriam parado para ajudá-lo. Mas, na sequência, um caminhão que transportava tijolos teria provocado um engavetamento, fazendo com que os veículos que estavam parados à frente se chocassem. Eita Jesus! Pelo menos 4 veículos pegaram fogo no local. Eita, pai, na 408 aqui agora, pai, um carro bacola de caminhão carregado de tijolo. Depois, mais atrás, um novo acidente. Um motorista de um outro caminhão, também portando tijolos, teria tentado desviar do primeiro sinistro, mas ele acabou derrapando e provocando um novo acidente. No sentido contrário, mais um engavetamento, mas desta vez sem vítimas. Pelo menos 3 carros teriam se chocado ao passar observando a situação no sentido oposto. Durante a ocorrência, um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo foi acionado e, em conjunto com o SAMU, resgatou uma vítima mais grave até o Hospital da Restauração. O capitão Alan, do Corpo de Bombeiros, detalhou o socorro. Tinham 3 encarceradas, que foram as mais graves. Aí dessas 2 foram socorridas pelo helicóptero da PRF e pelo GTA. Fraturas com... Sim, um teve uma amputação de membro e outro teve fratura exposta no membro inferior. Mulheres, homens... Tiveram mulheres e homens, a gente está contabilizando. A área foi grande, se observar, teve um primeiro acidente e aí teve, a gente chama de acidente secundário. E aí há uma distância de 500 metros entre eles, né? A gente estava se deslocando para... Aí tiveram vítimas ao longo de toda essa área. Segundo a PRF, pelo menos 15 veículos se envolveram no sinistro, sendo 6 deles caminhões. E ao menos 14 pessoas ficaram feridas. Aí, rapaz! E agora a gente trata do engavetamento impressionante. Abriu a edição de hoje, tá? Porque é uma imagem muito séria. Olha, 15 veículos engavetados nesse acidente que deixa 14 feridos numa rodovia. A repórter Suelen Breiner, da TV Jornal, está em frente ao hospital, que recebeu as vítimas desse acidente e agora nos atualiza sobre o caso. Suelen, bom dia. Quais são os feridos, se houver, que estão em estado grave? Oi, Felipe, muito bom dia para você, bom dia para todo o Brasil. Exatamente, nós estamos no hospital de referência aqui do Recife, chamado de Hospital da Restauração. Parte das vítimas foi trazida para cá, mas como foram muitos feridos, 14 de acordo com os órgãos operativos, esses feridos eles foram distribuídos por várias unidades de saúde aqui do Recife. No Hospital da Restauração, até a última atualização, a gente tem aqui, por exemplo, 4 pacientes. 3 passaram por cirurgia e um se encontra na ala vermelha. Foi um acidente muito grave que aconteceu na BR-408, no município de São Lourenço da Mata, que fica na região metropolitana do Recife. Tudo teria iniciado após um carro tipo caminhonete capotar na via e aí alguns outros motoristas teriam parado para prestar socorro a esse motorista que teria capotado, quando um caminhão de tijolo acabou perdendo o controle, também colidiu, incendiou e assim ocorreram 3 engavetamentos. 14 veículos, como já comunicamos,
foram envolvidos e aí foi um efeito dominó, né? Foi batendo em um, batendo em outro e foi um desastre realmente muito grande. Foi uma operação, digamos assim, para socorrer esses feridos. Helicópteros também foram utilizados. O SAMU aqui de Recife, o SAMU de Jaboatão dos Guararapes, que também fica na região metropolitana do Recife. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, até porque a Rodovia Federal teve que controlar o trânsito, que ficou caótico. Uma operação realmente teve que ser montada. Os outros feridos, a gente sabe que os mais graves tiveram, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tiveram amputação de membro, também fraturas expostas e outros tiveram apenas escoriações, mas todos eles foram socorridos. 5 foram atendidos numa unidade de pronto atendimento lá de São Lourenço da Mata, 3 receberam alta e 2, até o último boletim, estão em observação. Como eu já falei, 4 aqui no Hospital da Restauração. 3 pacientes foram para uma outra unidade de saúde chamada Getúlio Vargas e passaram por exames e estão estáveis. Um outro idoso de 74 anos foi socorrido para um hospital particular. Lá no local eu que estive, conversei com a esposa dele, estava muito nervosa, mas disse que ele passa bem. E teve um outro paciente que foi em uma UPA também, unidade de pronto atendimento, da localidade aqui do Recife, mas já recebeu alta. Foi um acidente, Felipe, que eu não lembro de ter visto em qualquer lugar aqui do Recife, um acidente muito grave e num perímetro muito grande. Muitas pessoas, muitos trabalhadores da saúde tiveram que se enganjar mesmo no socorro às vítimas. Os bombeiros faziam parte do socorro. Além de tudo isso, além da batida em si do acidente, 6 veículos acabaram incendiando na rodovia. Então teve que ter bombeiro também para apagar fogo, ou seja, foi um desastre que aconteceu, um acidente muito grave. Era helicóptero chegando para remover vítimas, era ambulância saindo na maior correria para poder também fazer o socorro, familiares chegando a todo tempo. Eu conversei com um rapaz que dirigia um caminhãozinho que fazia cargas e mudanças. Ele estava muito nervoso, o pai dele chegou lá no local chorando, desesperado, dizendo que foi chorando o caminho todinho, porque quando ele ligou comunicando o acidente, ele não sabia de fato se o filho dele tinha ficado ferido, mas o filho dele não se feriu, graças a Deus, ou seja, uma ocorrência muito grave que aconteceu e com muitos feridos, Felipe. Ô Suelen, você está dizendo que é um dos acidentes mais graves que você já viu aí no seu trabalho em Recife, mas eu posso te dizer que para nós aqui de todo o Brasil, tá? É um dos acidentes mais graves que a gente já noticiou aqui, porque é pelo que você acabou de relatar, um acidente com várias graves proporções, né? Começa com o capotamento de uma caminhonete, que já é grave o suficiente, as pessoas param para ajudar e naquele momento, como a gente até vê nas imagens que estão na tela agora, olha, o resgate do helicóptero, vem um caminhão carregado de tijolo e termina de arrastar todo mundo que está ali. Então, nessa batida, né, os carros também pegam fogo, então tem que acionar bombeiro. Imagina tudo que estava acontecendo, resgate de vítima, mobilização da rede pública de saúde, resgate do helicóptero para poder acionar ali um trajeto mais rápido para a pessoa sobreviver, incêndio de grandes proporções no meio da rodovia, né, e tudo começou com o capotamento de uma caminhonete. A gente aproveita aqui o espaço e a sua presença, Suelen, para mandar um abraço para essas famílias. A gente torce, sim, para que milagre seja operado e eles possam realmente todos saírem vivos, sãos e salvos desse acidente. Agora, as imagens são realmente impressionantes. 14 pessoas feridas num acidente que envolve 15 veículos. Então, começa com uma caminhonete capotando, outras pessoas param para ajudar, uma carreta carregada de tijolo, que é pesada, vai e leva todo mundo embora e o resultado trágico é esse, que todo mundo saia são e salvo. Obrigado.